E eu vou ficar sem o chat, né? Porque quando eu compartilho aqui, eu fico sem o chat. Então, por favor, na hora que vocês quiserem fazer, né, a pergunta, na hora que vocês quiserem solicitar algum tipo de intervenção, fazer algum tipo de intervenção, fiquem bem à vontade, mas bem à vontade mesmo de fazer isso, porque eu estou aqui para exatamente isso. Tá? Os slides eu encaminho para vocês logo após a aula. Tranquilo? Opa, alguém chegou. Acho que foi a Dani. Peraí. Acho que... Peraí, deixa eu só vir aqui. A Dani chegou. E chegou, Dani. Beleza. Bem-vinda, querida. Show. Camilinha. Consegui abrir, deu certo. Obrigado, tá, por você ter vindo. Obrigado por você ter confiado aí na gente, tá? Show de bola. Eu que agradeço. Vamos começar, então. Vamos trabalhar. Fiquem à vontade, liberdade total comigo. Quem me conhece sabe disso, então eu estou aqui para ajudar. Vou falar um pouquinho de isomeria. Tenho certeza absoluta que vocês têm o conhecimento de causa, né? Conhecem a isomeria. Tem sempre uma questão nas provas de vestibulares que envolvem química. E a isomeria, independente de ser plana ou espacial, ela é sempre importante. E a coisa mais importante, ao meu ver, na minha sincera e humilde opinião, é o conceito da isomeria. É a coisa mais importante. Por exemplo, numa prova de Enem, por exemplo, onde você tem pouco tempo para desenvolver uma questão no Enem, se você souber o conceito de isomeria, vai te ajudar em 51% na resolução da questão. Ou seja, são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Por exemplo, o metilpropanal, um aldeído ramificado, e a butanona, C4H8O. Observe que são compostos completamente diferentes, um aldeído, uma cetona, de cadeias principais diferentes, com grupos funcionais diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Isto é uma prerrogativa praticamente da química orgânica, sabiam? A característica marcante do carbono ser um elemento capaz de fazer 4 ligações, de ter um NOx variável entre +4 e -4, causando a ele um anfoterismo muito grande, permite a ele, este anfoterismo, essa variação imensa de NOx, se ligar a quem ele quiser da maneira com que ele queira se ligar. Por isso que ele cria estruturas diferentes na química orgânica, coisa que na inorgânica você não tem isso. Raríssimos são os compostos que formam isômeros na química inorgânica. Tá? Então, a isomeria eu posso falar que é uma particularidade, é uma característica quase que inerente, quase que exclusiva dos compostos considerados orgânicos, tá? Mas não confunda um pouquinho de macarrão com um porrão de macaquinho. Se o cara falar alotropia, você não vai confundir com isomeria. Alotropia é aquele fenômeno onde substâncias simples diferentes são formadas pelo mesmo elemento químico aparecendo na natureza de formas diferentes. Claro. Exemplo, o carbono grafite e o carbono diamante. Se o cara perguntar se o carbono grafite e o carbono diamante são isômeros, claro que não. São alótropos. Ó, guardem. Vamos ver se você lembra. Dani, vê se você lembra. Grafite são 3 sílabas, caracterizando um carbono sp2. sp2. Olha a isomeria, olha a hibridação do carbono grafite. Diamante. Dá para ver? Diamante, 4 sílabas. sp3. Um S com 3p, 4. Então você pode diferenciar um do outro, um alótropo do outro, pelo tipo de hibridação. Perfeito? Lembrando que a hibridação sp3 é a hibridação mais estável, permitindo, então, que a forma mais estável, mais equilibrada, seja a forma do diamante. Isotopia, naturalmente, é uma característica de átomos iguais, exatamente em virtude de possuírem o mesmo número de prótons, mesmo número atômico. E a polimeria, talvez você não se lembre disso, é quando você tem compostos diferentes que têm a mesma fórmula mínima. A isomeria são
compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Então, a polimeria indica compostos diferentes com a mesma fórmula mínima. Tá? São conceitos que, às vezes, causam um certo transtorno na vida do aluno, por isso que eu resolvi colocar para vocês. Acho que nunca é demais, né? Então, a isomeria, gente, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte é considerada, ou dividida, ou representada na sua forma plana, também chamada de constitucional. Eu queria muito que vocês tomassem cuidado, que em alguns vestibulares consideram-se isomeria conformacional. Então, você tem isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional, em alguns vestibulares é chamado também de isomeria conformacional. Ela pode ser isomeria plana de função, ela pode ser uma isomeria plana de cadeia, ela pode ser uma isomeria plana ou constitucional de posição, ela pode ser uma isomeria plana ou constitucional de metameria, que nós chamamos também de compensação, e também pode ser de tautomeria. Isomeria plana, 5 tipos. Sugiro a vocês que siga esta sequência. Primeira análise, em cima da isomeria de função. Eu tenho que analisar primeiro a função orgânica. Ah, não quero analisar a função. Então, você vai passar para a cadeia. Ah, os dois compostos não tem nada de diferente na função nem na cadeia. Então, eu vou analisar a diferença na posição de alguma coisa que está presa à cadeia desses compostos. Ah, mas não tem nada que diferencie na posição. Então, você vai ver um negócio chamado metameria. A palavra meria significa fórmula. Meta significa meio. No meio da fórmula, heteroátomo. Então, a metameria é o tipo de isomeria que ocorre entre compostos que apresentam heteroátomo. Por isso que é chamado de compensação. Porque se eu vario a posição do heteroátomo ao longo de uma cadeia carbônica, eu compenso a diferença em relação ao outro. Tá? E a tautomeria é uma isomeria onde tauto significa equilíbrio dinâmico. Os compostos que são comparados, naturalmente, deverão estar em equilíbrio dinâmico. Eu vou falar isso para vocês daqui a pouquinho, a diferença entre uma isomeria plana e uma isomeria espacial. Para eu ter uma isomeria plana, queridos, eu tenho que ter compostos sendo analisados. Quando eu tenho uma isomeria espacial, o cara me dá um composto só e pergunta se esse composto tem ou não isomeria espacial. Então, uma isomeria plana é uma isomeria de comparação de compostos. E a isomeria espacial, você vai ver comigo, agora, logo a seguir, aí, ó, a isomeria espacial ou estereoisomeria é uma isomeria de análise individual do composto. Tá? Então, eu tenho 2 tipos de isomeria. A plana, também chamada de constitucional, dividida em 5 tipos. E a isomeria espacial, que eu prefiro chamar de estereoisomeria, que é a expressão mais usada em provas, que é a expressão mais usada na prova do PISME. A estereoisomeria é muito usada, essa expressão, na prova do Enem. Estéreo significa espaço. Isomeria, onde os compostos são analisados através das suas fórmulas espaciais. A isomeria espacial e a estereoisomeria, ela é dividida em 2 tipos. A geométrica, também chamada de cis-trans. Tem alguns professores que não gostam de falar que geométrica e cis-trans é a mesma coisa. E a ótica, que eu prefiro que você fale óptica, com P mudo. Ótica, sem o P mudo, refere-se a ouvido, vem de ótos. Óptica, com P mudo, refere-se à visão. É exatamente a visão que você vai ter que utilizar para poder analisar se o composto tem ou não a tal da isomeria. A isomeria espacial geométrica ou cis-trans, ela é possível de existir entre compostos etênicos. Aí você fala, putz grila, esse Fará já começou a querer falar bonito. Compostos etênicos são aqueles compostos que apresentam dupla ligação entre carbonos. A expressão etênico vem de eteno, que é o alceno mais simples que existe.
Então, os compostos etênicos são todos aqueles compostos, independente de serem hidrocarbonetos, ou aldeído, ou álcool, a partir do momento que eles apresentam uma dupla ligação entre carbonos, eles são considerados compostos etênicos. E também a isomeria geométrica ou cis-trans, ela vai acontecer em compostos cíclicos. Um camarada que estudou isso é um cara chamado Bayer. E todos nós sabemos que se é Bayer, é bom. Por isso que, em homenagem a ele, se fala em alguns livros isomeria de Bayer, ou isomeria bayeriana. É a isomeria geométrica ou cis-trans que ocorre em compostos cíclicos. Fará do céu, qual é a condição para existir a tal da isomeria espacial geométrica ou cis-trans, tanto em compostos etênicos quanto em compostos cíclicos? Resposta: a condição é que R1 deva ser diferente de R2 e R3 deva ser diferente de R4. Ou seja, radicais que eu estou representando por R1, R2 e R3 e R4, naturalmente deverão ser diferentes entre si. Posteriormente, eu vou mostrar isso para vocês novamente. Chama a sua atenção, queridos, porque normalmente o aluno fala assim, R1 diferente de R2 ou R3 diferente de R4. R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4, porque este E indica que o composto que nós estamos analisando poderá existir no espaço na forma cis e na forma trans. É sempre Cosme e Damião. Sempre cis e trans. Nunca cis ou trans. Percebeu? Beleza. Falando um pouco da isomeria óptica com P mudo, é aquela isomeria em que ocorre basicamente entre compostos que apresentam carbono quiral. O carbono quiral é aquele carbono que realiza 4 ligações sigma e os grupamentos ou os radicais ligados a ele são completamente diferentes entre si. Então, se o cara te dá, na prova, né, um composto com carbono quiral de cadeia aberta, pode cravar. Normalmente vem na quarta questão, gabarito letra D, você pode cravar tranquilamente que o composto em questão, com carbono quiral, terá a tal da isomeria ótica. Outra coisa importante, a isomeria ótica também pode acontecer em compostos cíclicos, desde que o composto cíclico possua carbono quiral. Fará, mas tem alguns compostos cíclicos que apresentam carbono quiral, mas não tem isomeria ótica. Claro que nós vamos analisar isso. São aqueles compostos em que, quando projetados no espelho plano, criam imagens simétricas, ou seja, quando as imagens se sobrepõem, aí nós não podemos dizer que existe uma assimetria molecular, não existe uma quiralidade entre os compostos, por isso nós não podemos dizer que nessa situação haverá isomeria ótica. Mas no momento certo eu vou comentar isso com vocês. E, naturalmente, a isomeria ótica é aquela que vai gerar o tal do isômero ótico ativo, chamado de estrógeno, ou positivo, ou R de right, e levógeno, aquele do letrinha L, ou da letra S de Sinister, ou de sinal negativo. Então, quando você tiver, né, olhando um medicamento, uma bula de algum medicamento, e você vir antes do nome um sinal de positivo, significa que aquela forma é uma forma oticamente ativa de estrógeno. Se você vir antes do nome uma letra S, é um indicativo de que essa substância que você está tomando é uma substância oticamente ativa chamada levógera ou sinister para os íntimos, mostrando exatamente a capacidade de desviar o plano da luz polarizada, seja para a direita, seja para a esquerda. Esta é o grande barato da isomeria ótica. E o tal do meso, que eu falo também no momento certo, não vou falar hoje, que só vai acontecer quando os compostos de cadeia aberta apresentarem dois carbonos quirais iguais. Ele é considerado um isômero oticamente inativo. Queridos, este slide serviu para a gente poder fazer um mapa, né, mental, que está sendo muito comum falar isso,
da isomeria, olhar a isomeria como um todo. E agora eu vou, parte a parte, passo a passo, step by step, new kids on the block, eu vou mostrando para vocês aquilo que eu considero mais importante. Alguma dúvida, alguma consideração, alguma pergunta? A Dani quer me perguntar, a Dani Fontes quer me perguntar, a Marina quer me perguntar, a Vivi gosta de me perguntar, fique à vontade, Henrique Pestes, o Daniel. Podem perguntar, tá, gente? Eu não estou vendo o chat aqui, então eu preciso que vocês abram o microfone para poder fazer a pergunta. Camila, fique à vontade na pergunta, se você desejar, tá bom? Valentina também adora perguntar. Fique à vontade, Valentina. Tranquilo aí? Eu não estou vendo ninguém. Isômeros planos ou constitucionais? Isômeros planos ou constitucionais? Lá vou eu. Para que os compostos sejam considerados isômeros planos de função, que é a primeira e mais importante isomeria plana de função. É necessário que os compostos pertençam a funções diferentes. É necessário que os compostos estejam pertencendo a funções diferentes e que tenham, naturalmente, a mesma fórmula molecular, porque este é o pano de fundo da isomeria. Então, compostos diferentes, de funções orgânicas diferentes, que apresentam a mesma fórmula molecular. Vou te dar um exemplo. 2 álcoois. O primeiro álcool, não, 2 álcoois, desculpa, falei besteira. A letra A é um álcool e a letra B é um éter, tá? A letra A, um álcool primário, onde você tem a hidroxila presa em carbono primário. E o segundo composto, um éter. Então, de cara, eu já sei que eu posso analisar se são ou não isômeros de função. Exatamente por quê? Porque eles pertencem a funções orgânicas diferentes. Mas para eu poder afirmar categoricamente que esses compostos são isômeros de função, é necessário que você observe a fórmula molecular de cada um deles. E a fórmula molecular de cada um deles é C3H8O. Portanto, são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, pertencendo a funções orgânicas diferentes. O nome do álcool da letra A é propanol, ou, se você quiser, álcool N-propílico. Só para te lembrar, o N, esse N, normalmente minúsculo, saiu ali, né, sem querer, com a letra maiúscula, esse N indica que é a cadeia normal. Eu poderia usar o N minúsculo sempre que o grupo funcional estiver no carbono primário de uma cadeia normal. Por isso eu posso falar álcool N-propílico. Perfeito? E o éter, eu uso sempre o radical menor ligado ao oxigênio, com a expressão oxi, para indicar que ele está preso ao oxigênio. Então eu falo metóxi e sigo citando o nome do hidrocarboneto maior, no caso o etano, metóxetano. E a nomenclatura usual, eu falo éter. Observe agora na nomenclatura usual. Eu uso a ordem alfabética. Eu falo etílico, porque o radical etil, naturalmente começando com a letra E, e depois eu falo metílico. Eu uso a terminação ico para os 2 radicais ligados ao oxigênio. Perfeito? O segundo exemplo, a pergunta que eu sempre gosto de fazer, esqueci. Quem tem maior ponto de ebulição, o que vocês acham? A letra A ou a letra B? E por quê? O que vocês acham? Falem para mim, por favor. Pará, eu acho que é o éter. É o éter? Quem está falando, Daniel ou Henrique? Daniel. Daniel. Eu lembro da sua voz, Daniel, lembrei. É o éter? Ou quem que vocês acham? Quem acha que é o álcool? Vai, fala para mim. Vamos colocar uma contraposição de ideias aqui. Henrique Pestes. Esquece que eu acabei de falar. Troquei aqui as bolas tudo. É o então, álcool. Tá. É o álcool. Eu também acho que é o álcool. Tá, joia? Eu também acho que é a letra A. Exatamente por quê? Nesse caso, claramente, Daniel, só para lembrar, eu sei que você sabe isso, e vocês sabem isso muito bem. A primeira coisa que eu observo, quando tenho 2 compostos isômeros, ou seja, que têm a mesma massa, se eu tenho 2 compostos isômeros, naturalmente eu tenho compostos de mesma massa molecular.
Então, eu tenho que olhar o tipo de ligação intermolecular que cada um realiza. Você vai ver que o álcool possui hidroxila. E os compostos que apresentam hidroxila têm, naturalmente, hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Não necessariamente a flúor e o nitrogênio, óbvio, mas aí aparece o hidrogênio ligado ao oxigênio. É uma característica marcante de quem tem a capacidade de formar ligações de hidrogênio. E o éter, não. O éter, daqui a pouquinho, no próximo slide, se não neste próximo, no outro, no terceiro slide, que eu vou mostrar para você que éter, com até 3 carbonos, são realizadores de uma ligação intermolecular do tipo dipolo-dipolo, ou, como queiram, dipolo permanente. E entre os dois tipos de forças intermoleculares, a ligação mais intensa, sendo a ligação de hidrogênio, permite que a molécula que faz ligação de hidrogênio se ligue mais intensamente à outra, fazendo com que, para eu romper essa ligação, eu gaste mais calor, gaste mais energia, aumentando assim o ponto de ebulição do composto. Beleza? Então a letra A tem o maior ponto de ebulição. Estou te dando um segundo exemplo, na letra C e a letra D, exatamente mostrando um aldeído, na letra C, e uma cetona na letra D. Se alguém perguntar para vocês qual dos dois compostos é o mais equilibrado, o que você responde para mim? É o aldeído ou cetona? O que vocês acham? Responde para mim. Primeira aula, todo mundo fica sem vergonha, fica com vergonha. Hein? Aldeído não, acetona, falei errado. Cetona. Quando você tem o composto C e o composto D, vocês estão vendo que o grupo funcional é o mesmo, C dupla O? Observe o posicionamento do grupo C dupla O. Quanto mais central ele estiver na molécula, mais equilíbrio ele vai dar à molécula. E moléculas mais equilibradas, naturalmente, são moléculas, né, de maior simetria molecular. Tá? Então, se eu perguntar para vocês, entre o composto C e o composto D, qual teria maior chance de reagir? C ou D? O que vocês acham? Quem reage mais? Quem é o mais estável ou quem é o menos estável? O que vocês respondem para mim? Pará, eu acho que o mais reativo seria o C. Exatamente. O mais reativo, Daniel, exatamente pelo fato dele ser o menos equilibrado. Então, entre aldeídos e cetonas, eu posso afirmar que os aldeídos são muito mais reativos do que as cetonas. Tá entendendo, gente? Tá dando para acompanhar? Beleza, Daniel? Os nomes dos compostos são o aldeído, propanal. A gente cita o nome do hidrocarboneto com a terminação al. Não precisa indicar a posição do grupo funcional, porque é sempre posição de extremidade, né? Sempre carbono 1. E propanona, uma cetona, onde você cita o nome do hidrocarboneto com a terminação ona. Nas cetonas, você só vai indicar a posição do grupo funcional quando você tiver na cadeia 5 ou mais carbonos. Que até com 4 carbonos, a butanona, por exemplo, só pode ser 2. Não existe butanona 3. E nem 1, porque se a butanona fosse 1, seria, na verdade, um aldeído, né? Grupo funcional C-O na extremidade da cadeia. Pará. Oi, querida. Aqui, só voltando no que você falou da cetona de ser mais equilibrada, Perfeito. quando você falou que ela é mais equilibrada, é mais em relação à posição dela. Exatamente. Exatamente. Nada mais do que isso. Você observa o posicionamento do grupo funcional. O grupo funcional na posição mais central faz com que a molécula se torne mais equilibrada, mais simétrica, portanto, menos reativa. Tá? Então tá. Perfeito. São isômeros? Ah, sim, né? Claro. São isômeros porque são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Aí vem a pergunta. Daniel com a bola, se você quiser responder. Henrique Peixoto, se quiser responder. Ana, se quiser responder. Fiquem à vontade. Ô, gente, aqui vocês podem responder o que vocês quiserem. Entendeu? Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. Tem essa de acertar, de errar, não tem? Nós estamos aqui num grupo de preparação que vai todo mundo se dar bem no final. Júlia, se quiser falar, pode falar. Marina, se quiser falar. Matheus, pode ficar à vontade. A Rafa pode ficar à vontade. O Ricardo.
que vocês acham? Maior ponto de ebulição. Vitória? Valentina? C ou Eu D? acho que eu tenho que estudar melhor isso daí. Sinceramente. Henrique, fica tranquilo que nos próximos slides eu vou esmiuçar isso. Eu só estou jogando a minha isca para vocês poderem pensar junto comigo, tá? Fica tranquilo que nos próximos slides tem um assunto, uma sequência bacana para vocês acompanharem. Beleza, quer? valeu, hein, Fará. Valeu. Quem quer falar? É a Vitória. Eu acho que é Vivi. acetona. Cetona, muito bem, Vivi. Então, gente, preste bem atenção, porque eu vou explicar isso no próximo slide novamente, mas eu só vou te dar um tira-gosto do assunto. Quando você tiver situações de equilíbrio ou desequilíbrio, no caso como este que eu estou apresentando, C e D, onde eu tenho um grupo funcional na extremidade e um grupo funcional no centro da cadeia, quanto mais centralizado o grupo funcional estiver, maior vai ser a polarização sobre ele. É o chamado efeito indutivo. E eu falo para você que se ele é mais polarizado, com certeza ele vai ter o maior ponto de ebulição. Porque na química, o que explica o ponto de ebulição, Daniel, é a polaridade. Se eu sou mais polar do que você, com certeza eu terei maior ponto de ebulição do que você. Então, entre cetona e aldeído, o grupo cetona, pelo fato de ter o grupo funcional no centro da cadeia, vai fazer com que os grupos que estão ligados a ele permitam que os elétrons cheguem a este grupo com maior intensidade, aumentando a capacidade de formação de íons entre o carbono e o oxigênio. O carbono vai ficar mais positivo e o oxigênio vai ficar mais negativo, porque entre carbono e oxigênio há uma grande diferença de eletronegatividade. Eu vou falar isso, eu vou usar o termo polarizabilidade. Daqui a pouquinho eu falo, por isso é a letra B. Eu nem sei mais o alfabeto. É a letra D, gente. D de danadinho. Maior ponto de ebulição. Próximo exemplo, eu estou te dando um ácido carboxílico de MET, ET, PROP e BUT. Comparado com éster. Um éster que tem no seu setor principal, não é cadeia principal, setor principal do éster, 3 carbonos. E o setor secundário do éster, 1 carbono. Então, este setor principal do éster, que eu chamo de grupo carboxilato, tem 3 carbonos. Aí eu dou o nome propanoato de metila. Nome do ácido, ácido butanóico, usualmente conhecido como ácido butírico. Esse ácido aí que está na manteiga. Então, quando a manteiga passa do prazo de validade, começa a ficar rancificada, é esse ácido que começa a ser liberado. E o propanoato de metila, também conhecido usualmente com o nome de propionato de metila. Tá? Porque o nome do ácido carboxílico de 3 carbonos, o nome usual do ácido propanóico é ácido propiônico. Por isso que eu falo propionato de metila. São isômeros? Claro que sim. Ambos apresentam C4H8O2. Isômeros de função, porque eles pertencem a funções diferentes. Mas a pergunta que não quer calar. Quem tem o menor ponto de ebulição? Entre E e F. Eu devo ter soltado a resposta A ou B. É entre E e F. O que vocês acham? Quem tem o menor ponto de ebulição? Oi, Eu querida. acho que é o éster, porque o ácido carboxílico faz ligação de hidrogênio, né? Perfeito! Resposta correta, letra F. Eu soltei letra A. Ó, tudo errado. Tá tudo errado essa letra. Eu até nem vou soltar a letra aqui. Então, eu vou falar da minha própria boca aqui. O menor ponto de ebulição é o éster, porque ácido carboxílico tem a hidroxilazinha ali, ó. Aquele grupo hidroxila é fundamental que você observe isso. Realizador de ligação de hidrogênio. Quem faz a ligação de hidrogênio tem uma expectativa de um ponto de ebulição maior de quem não faz. Éster realiza de polo. Por isso que entre ácido carboxílico e éster, isômeros de menor ponto de ebulição, é aquele que não realiza a ligação de hidrogênio, seria o éster.
Letra F. Na hora que eu for mandar os slides para vocês, eu vou corrigir essas besteiras aqui. Letra A, mas pode. Nossa Senhora. Estou nem sabendo o que eu estou escrevendo mais. Ô, Fará, Oi, querido. ali se tá escrito propanoato de etila, é de metila, no caso? Propanato de metila, olha lá, outro erro, tá vendo? Eita. Eu faço a correção e mando corrigidinho para vocês. Obrigado, André. É metila, hein? Vocês têm que desculpar, o homem já tá velho, tá cansado, deu muita aula hoje, então vocês têm que perdoar. Aí, Henrique, eu estou mostrando para vocês agora os critérios que nós vamos analisar o ponto de ebulição dos compostos orgânicos. Quais são os critérios? Primeiro critério, o primeiro que você tem que olhar, o primeiro é a massa. Ah, Fará, mas o meu professor disse. Não, o seu professor falou, mas você tem que acreditar, né, em alguém. Se você quiser acreditar em mim, tô dentro, tamo junto. É a massa. O segundo critério é o tipo de ligação intermolecular. O terceiro critério, a cadeia principal. E o último critério, a simetria molecular. Vamos analisar um por um? Claro. Massa. Eu sei que quanto maior a massa, maior vai ser o ponto de ebulição do composto. Eu tenho dois compostos. Eu tenho um alcano com 20 carbonos e um alcano com 8 carbonos. Eu não vou nem pensar diferente, nem pensar duas vezes. Se eu tenho mais carbonos e hidrogênios, eu tenho maior massa. Pensa comigo, gente. Se eu tenho maior massa, eu tenho maior número de elétrons. Se eu tenho maior número de elétrons, significa que eu tenho uma molécula de maior polarizabilidade. Não é polaridade, é polarizabilidade, que indica a quantidade de elétrons em maior número. Assim sendo, essas moléculas, quando se aproximam, a tendência é ser atraídas mais intensamente uma pelas outras. E para eu separar isso, eu tenho que gastar mais energia. Por isso que quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Dá um exemplo. Estou comparando o metano, que tem uma massa de 16 unidades, massa molecular, unidade de massa atômica, com o butano, que tem uma massa molecular de 58 unidades de massa atômica. Eu falo que o ponto de ebulição do metano é menos 161,5 graus Celsius. E eu falo que o ponto de ebulição do butano é 0 graus Celsius. E olha, os dois são hidrocarbonetos. Quem já viu isso, ótimo. Quem não viu, vai ver ainda comigo, eu vou falar isso de novo. Todos os hidrocarbonetos, isso é mantra na química orgânica, é mantra. Todos os hidrocarbonetos são apolares, todos. E todos os compostos que são apolares realizam força de Van der Waals. Ou, quem quiser, dipolo induzido e dipolo instantâneo. Ou força de London, é a mesma coisa. Eu prefiro falar FVW, Fusca da Volkswagen. Não. Força de Van der Waals. Se eu tenho dois compostos que têm o mesmo tipo de ligação intermolecular e que têm pontos de ebulição tão diferentes, pode ter certeza que é a massa que está interferindo. O butano tem mais massa, tem mais elétrons, então a atração entre as duas moléculas de maior número de elétrons vai ser mais intensa, e para eu separar eu vou gastar mais energia. Tipo de ligação intermolecular, quando é que eu vou analisar isso? Quando os compostos tiverem a mesma massa. Ou quando eles tiverem massas próximas uma das outras. Aí eu vou olhar o tipo de ligação intermolecular. Quanto mais intensa a ligação, é lógico, maior vai ser o ponto de ebulição do composto. E a intensidade, ela diminui assim. A ligação de hidrogênio é muito maior do que... A intensidade da ligação de hidrogênio é muito maior do que a ligação de polo, que é muito maior do que a força de Van der Waals. Portanto, quem faz ligação de hidrogênio terá maior ponto de ebulição do que quem realiza força de Van der Waals, por exemplo. Isso é óbvio, né? Quem é que faz ligação de hidrogênio na química orgânica? Boa pergunta, Fernando Fará, boa pergunta. Quem é que vai fazer ligação de hidrogênio na química orgânica? Ácido carboxílico? Sim. Amida? Sim. Álcool? Óbvio. Fenol? Ok. As aminas, só as primárias e secundárias, as terciárias não. Então quer dizer que para fazer a ligação de hidrogênio tem que ter hidrogênio ligado a FUN,
Mas não tem nenhum composto que tenha flúor. É claro, o flúor na química orgânica praticamente não aparece. Não aparece. Porque o flúor é um elemento muito eletronegativo. E as reações com o flúor são muito difíceis de acontecer, porque elas são muito rápidas e você perde muito produto que você deseja produzir. O rendimento cai. Quem é que faz força de Van der Waals? Quem é que realiza força de Van der Waals na química orgânica? Todos os hidrocarbonetos, sem nenhuma exceção. E os éteres, desde que eles tenham 4 ou mais carbonos. Vou falar aí de polo, você não vai falar? Eu não, ué. Se eu falei quem realiza a ligação de hidrogênio, os mais importantes, né? Se eu falei aqueles mais importantes que realizam Van der Waals, aqueles que não foram citados realizam de polo. Aldeído, cetona, éster, legal? Anidrido. Pará, eu tenho 2 compostos, sim. Eles são isômeros, sim. Tem a mesma massa, perfeito. Eles realizam o mesmo tipo de ligação intermolecular, perfeito. Eu posso olhar a massa molecular para analisar o ponto de ebulição? É claro que não, se eles têm a mesma massa. Eu posso olhar o tipo de ligação? Não, se eles forem do mesmo grupo de compostos que realizam as mesmas ligações intermoleculares, claro que não. Então, quanto que eu vou olhar a cadeia principal? Quando eu tiver 2 isômeros de cadeia, quando eu tiver 2 compostos que estejam variando ou sejam diferentes, na cadeia principal. Eu só olho a influência da cadeia principal entre isômeros de cadeia. Olha só que legal. Se a cadeia principal é maior, a gente chama de superfície de contato na química orgânica. Se a superfície de contato é maior, a atração entre as moléculas vai ser mais intensa e, consequentemente, para eu poder separar essas moléculas, eu terei que gastar mais energia, por isso o ponto de ebulição será maior. Maior a cadeia principal, maior o ponto de ebulição. E isso que eu escrevi para você, que eu falei para você, agora eu estou escrevendo, ó. Se a cadeia principal é maior, significa que eu tenho maior quantidade de elétrons nesse setor chamado cadeia principal ou superfície de contato. E quando eu aproximo 2 moléculas através das suas cadeias principais, é natural que a polarizabilidade sendo maior, vai permitir que a atração seja mais intensa. Por isso, o ponto de ebulição vai ser maior. Mas se eu tiver 2 compostos de mesma massa e fizerem parte do mesmo grupo de realizadores de mesmo tipo de ligação intermolecular, e se eles apresentarem a mesma cadeia principal, o que eu faço? O último suspiro, a última moedinha jogada para cima. Você vai olhar a simetria molecular, o equilíbrio molecular. Se uma molécula é mais simétrica do que a outra, eu posso falar que ela tem maior polarizabilidade do que a outra. Se ela é uma estrutura de maior polarizabilidade, ela terá maior ponto de ebulição. Ela vai ser uma molécula mais polarizada. Exemplo, compara esse composto propanal com este composto propanona, que nós fizemos há minutos atrás. Você vai perceber que o aldeído não está no grupo dos que realizam ligação de hidrogênio, nem no grupo dos que realizam dipolo-dipolo. A cetona não está no grupo dos que realizam ligação de hidrogênio e nem está no grupo daqueles que realizam dipolo-dipolo. Força de Van der Waals. Os 2 realizam dipolo-dipolo. Observe que o ponto de ebulição do aldeído propanal é 49 graus Celsius e o ponto de ebulição da cetona é 56 graus Celsius. Mas por que, cara? Simplesmente por causa da simetria da molécula. Isso faz com que ela se torne mais polar. E sendo mais polar, tudo que é mais polar na química tem maior ponto de ebulição. Você acha que a água tem um ponto de ebulição alto? Por quê? Porque ela realiza a ligação de hidrogênio? Tá bom. Ela só realiza a ligação de hidrogênio porque ela é polar. E muito polar. Por isso que a água tem um ponto de ebulição alto. Legal? A água, se não fosse fazer ligação de hidrogênio, gente, pela massa da água, ela teria que ser gás. Olha o metano. Olha no primeiro exemplo aqui, à sua esquerda, ó, na tela. O metano tem massa 16, a água tem massa 18. Por que o metano é gás e a água é líquida? Olha a influência da polaridade na molécula. Tá vendo? Muda tudo. Esse slide é show de bola para vocês. Aí, Henrique, ajuda pra caramba isso aí.
Fica ligado. Analisa a tabela abaixo e explica o porquê dos diferentes pontos de ebulição. Me ajuda? Opa. Fará. Oi, meu bem. Mas por que a simetria deixa mais polarizado mesmo? A molécula? Por causa... Deixa eu só te mostrar uma coisa, me permita. Eu vou escrever um negocinho aqui, depois eu descompartilho a tela para mostrar, porque é mais fácil eu desenhando para vocês entenderem. Só um minutinho, peraí. Não vai embora não que eu tô aqui, hein, gente. A saudade do quadro. No quadro a gente explica isso rapidinho, né? Aqui a gente tem que falar bastante para vocês poderem pegar, né, a informação. Rapidinho. Estou terminando. Eu vou descompartilhar rapidinho, tá? Eu volto daqui a pouquinho. Eu acho que eu nem preciso descompartilhar. Acho que vocês estão me vendo aqui? Dá pra ver, Fará. Inclusive dá pra fixar a tela. Tipo, Dá? a sua fotinha, então. Então tá. Ai, meu Deus. Me viu? Ai, cara feio, hein? Vocês estão aí, não estão? Olha só. Tá dando pra ver, gente? Tá legal? Ou tá ruim? Me fala aí. Tá ótimo, Fará. Tá? Então tá. Olha só. Vou pegar uma canetinha fina aqui, sabe por quê? Meu dedo é muito grande, então atrapalha toda. Vou Então, printar isso pra colocar no... Eu vou printar isso pra colocar no grupo. Fica mais fácil. Você é o doutor da informática. Eu não sei nada disso, Henrique. A única coisa que eu sei é que o carbono faz 4 ligações, mais do que isso, nada. Ó, propanal. Quem me pediu foi a Valentina? Foi a Marina. A Marina. Marina, olha só. Propanal, tá aqui. Beleza. E esse grupo, eu não sei se você viu na escola, no colégio, no curso, que esse grupo aqui tem um efeito indutivo mais I. Eu não sei se já viram isso. Vocês vão ver comigo quando a gente chegar em reações. Mas rapidinho, deixa só para fortalecer a minha explicação. Radicais formados de carbono e de hidrogênio são todos eles elétron repelentes, eles empurram elétrons, porque cada carbono desse aqui está recheado de elétrons. Então, se esse grupo de carbono e de hidrogênio consegue empurrar elétron, eles vão conseguir empurrar os elétrons da ligação π, fazendo esses elétrons da ligação π se movimentarem em sentido do oxigênio, deixando o oxigênio com carga negativa, e esse carboninho, que perde os elétrons da ligação π, ficaria carregado positivamente. Isso é polo positivo, polo negativo. Então eu posso falar que essa estrutura é polar. O aldeído é polar. Perfeito até aí. Marina, olha só que legal. Na molécula da cetona. A molécula da cetona, eu tenho 2 grupos formados de carbono e de hidrogênio que exercem o tal do efeito repelente, empurrando elétrons. Empurram elétrons em dobro para este carbono aqui, fazendo com que, naturalmente, esses elétrons da ligação π, por repulsão, sejam deslocados para o oxigênio. Então, esse oxigênio vai ficar negativo e esse carboninho vai ficar positivo. Ou seja, cetona é uma molécula polar. Aldeído é polar? É. Olha lá os polos, olha. Cetona é polar? É. Olha lá os polos, ó. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, para você, Marina, a intensidade na formação das cargas no aldeído é a mesma na da cetona? O que você acha, sim ou não?
Não. Aqui eu tenho só um grupo empurrando, e aqui eu tenho dois. Ah, Fará, mas aqui são 2 carbonos, e aqui se você somar... Não, não é assim. É número de grupos e não o número de carbonos. Então eu posso afirmar, querida, que a molécula da cetona se torna mais polar em virtude de 2 grupamentos estarem influenciando esta polarização. Aí, sendo mais polar, ela vai ter maior ponto de ebulição. Na química, tudo que tem maior ponto de ebulição é fundamentado na maior polaridade molecular. Entendeu? Então, para evitar, né, do livro fala isso tudo, para evitar do professor que está explicando propriedades físicas sem antes, né, ter falado de reações, o cara usa o artifício da simetria da molécula. E a molécula sendo mais simétrica, sendo influenciada por 2 grupos, a molécula menos simétrica, sendo influenciada por um grupo só, faz com que a molécula que é influenciada por 2 grupos se torne mais polar. Percebeu? Deu para entender um pouquinho? Deu sim, Fará, obrigada. Se eu estiver sendo muito prolixo, você me fala. Beleza? Beleza. Fará, Oi, querida. mas isso da simetria molecular só se aplica para isomeria plana, não é? Porque na Sim. trans inverte. Não, que aí Tá. a isomeria espacial lá, você vai ver que quando eu chegar lá eu vou chamar atenção para isso. Isso é só na análise de compostos de isômeros planos. Perfeito. Obrigada, Fará. Valeu, querida. Sempre às ordens. Então, voltando aqui a compartilhar, a pergunta que eu faço é, a proposta de pergunta que eu faço é, peço para você analisar a tabela abaixo e explicar o porquê dos diferentes pontos de ebulição. Observa, pentano, o ponto de ebulição. Esquece o ponto de fusão, tá, gente? Vamos trabalhar só com ebulição. Depois eu explico o porquê. Butanal, olha o ponto de ebulição. Um butanol, nomenclatura antiga, porque a nomenclatura atualizada é butan-1-ol. Olha o ponto de ebulição. Ácido propanoico, olha o ponto de ebulição. Alguém poderia me explicar? Alguém gostaria de falar? Alguém gostaria de participar? Fiquem à vontade. Porque a ligação intermolecular do ácido propanoico vai ser mais intensa, porque vai ser uma ligação de hidrogênio. Aí o Isso. maior. Aceito isso, aceito. Perfeitamente. O butan-1-ol, que tipo de ligação que faz? Ligação de hidrogênio? O butanal, que tipo de ligação faz? De polo de polo. Pentano, que tipo de ligação faz? Força de Van der Waals. Tchan, tchan, tchan e tchan. Alguém poderia me explicar o porquê que o butan-1-ol tem um ponto de ebulição menor do que do ácido propanoico? Os dois realizam ligações de hidrogênio. Seria em relação ao equilíbrio na molécula? Não, Henrique, você não deve falar equilíbrio, uma vez que o butan-1-ol tem uma hidroxila e o ácido propanoico tem uma carboxila. São grupos funcionais diferentes, tá vendo? Uhum. Foi meio que um chute agora. Não, perfeito. Beleza, aceito tudo. Massa. Se fosse massa, vamos analisar. A massa é a mesma. Olha lá, a massa molecular 7474. Vitória, quer falar? Eu tinha falado do tamanho da cadeia. Mas eu não sei se é isso. Mas Acho o que tamanho não. da cadeia é incoerente, tá vendo? Porque aqui tem 4 carbonos e aqui tem 3, né? Ah, é verdade. Uai, então só sobrou simetria. Não, tem uma coisa que eu queria, por isso que eu escolhi esse exercício para discutir com vocês. Presta atenção para uma coisa. Eu vou escrever aqui, eu vou mostrar novamente, tá? Uma coisa que é muito... aí porque eu acho que vai ser mais fácil. Hein? Mostrar os desenhos aí porque tá complicado. Não, eu vou mostrar. É muito legal discutir isso com vocês, porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão lembrar disso. Muitos vão lembrar. Mas é legal a gente poder recordar, né, cara? Olha só. Vou descompartilhar aqui rapidinho.
e vou me apresentar. Vai, Feioso? Sou eu. Feioso sou eu. Olá, Marina. Olá, Ana. Olá, Camila. Dani, Daniel, Henriques, ó, Matheus, Ricardo, ó, isso aqui é um álcool. Chamei de R, tá? R-O-H. Isso aqui é um álcool. Quando eu pego um álcool e aproximo de outro álcool, eu formo uma ligação que vai unir o oxigênio muito eletronegativo, vai atrair o hidrogênio muito pouco eletronegativo, nesse caso. Essa atração feita entre moléculas chama-se ligação de hidrogênio. Portanto, o álcool é capaz de fazer uma ligação de hidrogênio. Isso daqui explica o ponto de ebulição alto de um álcool. Ácido carboxílico. Está aqui, RC-OOH. Ácido carboxílico, RC-OOH. Quando eu aproximo um ácido carboxílico de outro ácido carboxílico, ele, ao invés de realizar uma ligação de hidrogênio, realiza quantas? 2. Então, a atração entre duas moléculas de ácido carboxílico é muito mais intensa do que a atração entre duas moléculas de álcool. Assim sendo, esta parte aqui, esta parte aqui que eu vou... Espera aí, só um pouquinho, deixa eu só desenhar aqui um pouquinho. Colorir aqui um pouquinho. Ó, tá vendo essa parte que eu fiz um achurado aqui nela aqui? Isso parece uma estrutura de cadeia cíclica. Então, presta atenção na expressão que eu vou usar, ó. Se eu tenho uma molécula, eu tenho um monômero. Se eu tenho duas moléculas, eu tenho um dímero. Quando eu pego duas moléculas de álcool unidas por uma ligação de hidrogênio, eu formo um dímero de cadeias abertas. Agora, quando eu tenho duas moléculas de ácido carboxílico unidas por duas ligações de hidrogênio, eu formo um dímero de aspecto cíclico. Então, este fenômeno que acontece com ácido carboxílico é chamado de dimerização cíclica, que é o fator que vai justificar o maior ponto de ebulição dos ácidos em relação aos álcoois. Tudo bem, gente? Então, este fator aqui é o fator dimerização cíclica. Acontece com quem? Só com ácido carboxílico? Não. Acontece com as amidas também. Então, isso daqui justifica um altíssimo ponto de ebulição para os ácidos carboxílicos e para as amidas, que conseguem também realizar ou formar dimerização cíclica. Na química inorgânica, isso é possível? Inorgânica é possível? Na química inorgânica, isso é possível? É. Olha que legal. Olha como é que você sabe mais química do que você imagina. Olha que legal, gente. Química mó barato. Ácido fluorídrico. Ah lá, ácido fluorídrico forma ligação de hidrogênio, forma um dímero cíclico. Por isso que o ácido fluorídrico é um ácido moderado. Ele não é um ácido forte. HCl é forte? É. HBr é forte? É. HI é forte? É. Todos eles na família 7A. Por que o HF é fraco? Porque ele forma dímero. Quando você joga na água, ele vai preferir ficar ligadinho ao flúor. Porque o flúor é muito mais eletronegativo do que o oxigênio. Por que ele vai se desligar do flúor para ir para um elemento menos eletronegativo? Por isso que a ionização deles é mais fraca, é menor, é menos intensa. Por isso que esse ácido é chamado de moderado. Dá para entender? Entenderam, gente? Fará. Oi, querida. No caso, a dimerização cíclica, eu olho ela depois de simetria molecular, né? Que tem uma hierarquia para você olhar as coisas. Sim. Exatamente. Mas toda vez que falar em ácido, porque normalmente, Marina que me perguntou, né? Normalmente, quando o cara te pergunta por que o ponto de ebulição do ácido é em relação ao álcool, é sempre assim, é ácido em relação ao álcool ou amida em relação ao álcool. Você fala, o cara te dá a mesma massa, massas próximas, você pode sair pela dimerização cíclica, pelo maior número de ligações de hidrogênio. Pode sair numa boa, que você vai sair na boa e certinho, respondendo certinho a questão. Tá? Beleza. Fará. Oi, querido.
Oi, rapidinho. Antes de você voltar, tem como você só me mostrar de novo qual que foi a fórmula que você colocou lá do álcool no desenho? Porque eu tava copiando e eu Tá, acabei só um perdendo minuto. esse pedacinho. Perdão. Não, tô tranquilo. Eu sou meio Foi eu mal que lerdei educado, né? mesmo. Eu esqueço que as pessoas estão copiando. Aí, tá ótimo. Era só isso que eu precisava. Tá? Obrigado. Beleza, querido. Valeu. Show de bola. Tô adorando vocês. Muito show. Então, podemos analisar a massa molecular dos compostos? Não. Claro que não. Massa 72, massa 72, massa 74, massa 74. Que diferença de massa você tem aí? Nenhuma, né? Resposta: não. Claro que não. As massas são muito próximas. Podemos analisar o tipo de ligação intermolecular dos compostos? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Chamando a sua atenção para a diferença de ponto de ebulição do álcool em relação ao ácido carboxílico, uma vez que o ácido carboxílico é capaz de fazer 2 ligações de hidrogênio, enquanto o álcool só realiza uma, por isso o ponto de ebulição dele é bem maior. Tá tudo bem até aí, gente? Querem que eu volte alguma coisa? Tá legal? Tá dando para acompanhar? Os meus alunos queridos do Jesus estão me acompanhando? Tá lembrando de tudo? Tá lembrando de alguma coisa, mais ou menos, parcialmente? O que vocês estão achando? Fala para mim, Vivi, a Valentina, a Dani Fontes, o Henrique. Tá dando para acompanhar? Tá dando para lembrar? Tá. Tá ótimo. Olha. Tá tudo certo, Fará. Pode reclamar aí. Sempre. Muito bom, God. Ô, Henrique, eu vou acreditar, hein? É verdade, pô. Para que compostos sejam considerados isômeros de cadeia. É o segundo, né? O primeiro foi função, o segundo cadeia. É necessário que os compostos sejam diferentes, claro, e que pertençam à mesma função orgânica, para que eu possa ter isômeros de cadeia. Eu não posso comparar um aldeído com uma cetona e falar que eles são isômeros de cadeia. Absolutamente. Eu tenho que comparar aldeído com aldeído, éster com éster, cetona com cetona, por exemplo. Tá? Ácido carboxílico com ácido carboxílico. Tá? E, lógico, eles devem apresentar cadeias principais diferentes. Lembre-se que isomeria são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Por que eles são diferentes? Nesse caso, porque vão apresentar cadeias principais diferentes. Exemplo. Está parecendo um gavião que pegou uma presa e saiu voando. O primeiro composto está lá. É um álcool e o segundo composto é um álcool. O primeiro composto é um álcool secundário, o segundo também. A diferença é que o primeiro composto é um álcool sem ramificação e o segundo composto é um álcool com ramificação. O primeiro composto é chamado de pentan-3-ol. O segundo composto é o 3-metil-butan-2-ol. Posso afirmar para você que o composto de cima não tem carbono quiral? Não tem. Mas o composto de baixo tem carbono quiral. Concordas ou não concordas comigo? Tranquilo? São isômeros, Fará? Sim. Por quê? São compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Eles são isômeros de função? Claro que não. Os dois são da mesma função álcool. Eles são isômeros de cadeia. Porque a primeira estrutura tem 5 carbonos na cadeia principal e a segunda estrutura tem apenas 4 carbonos na cadeia principal. E se alguém perguntar para você, Marina, quem tem maior ponto de ebulição? O primeiro ou o segundo? O que vocês acham? Vou falar que é o primeiro, hein? É o primeiro, Henrique. Por quê? Qual seria a explicação, Henrique? Bom, por causa do equilíbrio mesmo. Ó, bem que você falou para não usar equilíbrio, peraí. Simetria. Olha a sequência. A primeira coisa que você tem que olhar é o quê? A massa. E ali a massa é igual, porque eles são isômeros, né? E a fórmula que eu dei ali, ridícula a fórmula C3. Olha, o composto tem 5 carbonos, eu coloquei fórmula molecular C3H8, ó. Já vou corrigir de novo. Desculpa. É C5H12O. Eu, hein?
Que isso, cara. Que isso. Tô ficando doido mesmo. É C5H12O, gente. Desculpa. Na hora que eu enviar os slides, eu corrijo. Henrique, usa sempre os critérios. Primeiro critério, olha a massa. Depois você vai olhar o tipo de ligação intermolecular. Depois você vai olhar a cadeia principal. Depois você olha a simetria. Vão olhar a massa? Pode olhar? Não, mesma massa. São isômeros. Segundo critério, tipo de ligação intermolecular. Os dois são álcoois. Se a álcool realiza a ligação de hidrogênio. Não, não pode. Terceiro critério, Henrique, cadeia principal. Opa, a cadeia do primeiro tem 5 carbonos, a cadeia principal, tá vendo? E a cadeia do quarto tem 4. Portanto, maior ponto de ebulição de cima. Por que parar? Porque apresenta maior cadeia principal. Tá? Legal você participar, porque você vai vendo junto comigo, né? O erro, o acerto, e vai, no final, vai ficar feliz, se Deus quiser. Beleza, beleza. Obrigado. Então, valeu. Primeiro composto, pentano, 3O. Tá? Aí eu colocando A de novo. Oi. Oi, desculpa, só te fazer uma pergunta. Pois não. É que você tinha falado que, em relação a, quando for analisar o aumento da cadeia principal para ver o ponto de ebulição, que tinha que levar em conta a superfície de contato. Aí eu fiquei meio confuso aqui nas minhas anotações, se é para considerar que, no caso ali, o primeiro composto, ele sim tem uma maior superfície de contato em relação à ligação que ele vai fazer com uma outra molécula? Sim, ele vai ter uma maior extensão para poder fazer uma ligação muito mais limpa, vamos dizer assim, de ligação de hidrogênio com outra molécula. Perfeito. Sua análise está perfeita. Entendi. Então eu estava fazendo confusão antes. Obrigado. Beleza. Segundo par de compostos, ficou meio feio ali, meio estranho, mas o primeiro composto é o heptano. O segundo, heptano não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. É o octano, o primeiro composto. E o segundo composto é o 2,2,4 trimetilpentano. Os dois compostos são isômeros. Sim, são isômeros. Por quê? São compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. C8H18. C8H18, agora acertei a fórmula molecular, né? Perguntinha, quem tem o maior ponto de ebulição? De cima ou de baixo? Tá fácil, hein? O de cima. O de cima. Maravilha. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, pode ser que não apareça no piso, mas conhecimento geral. Qual dos dois é melhor combustível, de cima ou de baixo? O de baixo. O de baixo. Quanto mais ramificado o hidrocarboneto for, melhor a qualidade em termos de combustível. Se você fizer uma análise dos combustíveis que nós temos, a qualidade do combustível está intimamente ligada à quantidade do composto de baixo na mistura. Porque a nossa gasolina que nós usamos, ela não é uma substância pura, é uma mistura de vários hidrocarbonetos. E o principal hidrocarboneto na mistura chamada gasolina, gente, é o 2,2,4-trimetilpentano, chamado comercialmente como isoctano. Por isso que nós identificamos a octanagem da gasolina pela quantidade do composto de baixo presente na mistura. Eu falo assim, a minha gasolina tem 70% de octanagem. Significa que 70% da minha gasolina é o 2,2,4-trimetilpentano. A gasolina de Fórmula 1, por exemplo, tem 91% de octanagem. Significa que em 1 litro de gasolina da Fórmula 1, 910 ml são de 2,2,4-trimetilpentano. Mas se é uma quantidade maior, o consumo é maior, exigindo naturalmente um motor apropriado para isso. Por isso que os carros de Fórmula 1 têm um consumo muito rápido dos combustíveis, exatamente pela força, pela potência do motor. Tá? Maior ponto de ebulição, composto de cima. Beleza? Colocando A, ninguém sabe quem que é o A, quem que é o B, estou colocando A. Vê se pode.
Entre esses dois compostos, eu posso afirmar que os dois são compostos isômeros de cadeia? O que vocês acham, sim ou não? Acho que não, Fará. São isômeros de quê, Daniel? Nessa eu te peguei, hein? Vixe, sei não. Eu ia falar de posição, só que aí... Não, acho pode, que que são em saturações diferentes. Meninas, meninos, vos apresento uma isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia. O primeiro composto é um composto alênico. Duas duplas ligações partindo de um mesmo carbono. São chamados de compostos alênicos, um alcadieno alênico. E o composto de baixo, um hidrocarboneto alcino. Daniel, não esquece não. Eu tenho alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, cicleno e aromático. Lembra disso? Os 7 mais importantes hidrocarbonetos. Alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, cicleno e aromático. Se alguém perguntar para você, Daniel Baroni, o que faz estes hidrocarbonetos serem diferentes entre si? A sua resposta, cadeia carbônica. Então, se alguém perguntar para você por que o alcadieno é diferente de um alcino, a sua resposta, porque apresentam cadeias principais diferentes. A cadeia daquele alcadieno que eu estou representando no slide é uma cadeia alênica. Cadeia aberta, com duas duplas partindo de um mesmo carbono. E o alcino é uma cadeia de um alcino, o próprio nome diz. Um alcino, ou um composto etínico, em homenagem ao etino, tá? Isso faz com que eles sejam considerados isômeros de cadeia. Alguém poderia me explicar o porquê que o ponto de ebulição de baixo do composto de baixo é maior do que o de cima? Por causa da ligação tripla? Tá, mas fala mais, Henrique. Quebrar a tripla é mais difícil? Tá, isso é reação. Isso é reação. Ponto de ebulição é propriedade física, não mexe com reação química. Ponto de ebulição é uma análise física. Lembra que eu falei para vocês? Guarda isso, guarda. Então, gente, se vocês puderem guardar uma coisa da minha aula hoje, guarda isso. O que explica ponto de ebulição é a polaridade. Onde está mais concentrado estão mais concentrados os elétrons π na molécula de cima ou na molécula de baixo? Quando eu falo maior concentração de elétrons π, as duas ligações π deverão estar no mesmo setor da molécula, entre dois carbonos. Onde é maior, em cima ou embaixo? Na de baixo. Né? Exatamente, por isso a estrutura alcino tem uma polaridade maior do que do alcadieno. Apesar de serem compostos considerados apolares. Então eu posso falar que a polarizabilidade do alcino é localizada num setor da molécula que vai fazer com que as moléculas, quando se atraiam, possam ser atraídas mais intensamente nesse setor. Assim, afirmamos que o composto de baixo tem um ponto de ebulição maior. São isômeros? Sim. C3H4. São isômeros de cadeia? Sim. Um é a cadeia alênica, que eu falei para você, e o outro é uma cadeia etínica. A diferença na cadeia principal. E o maior ponto de ebulição é do alcino, o menor ponto de ebulição do propadieno. Por quê? Porque ele possui menor polarizabilidade. Tranquilo, gente? Beleza? Eu vou parar por aqui que deu o nosso tempo, né? 8h25 já. Queria te agradecer muito por sair. Vou mandar os slides para vocês, tá? Das aulas seguintes. Segunda-feira a gente está, se Deus quiser, às 18 horas. Camila, 18 horas segunda-feira para você, na boa? Tranquilinho? Sim, é sim. Então tá. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa durante a semana, se vocês quiserem estudar isso,
quiserem rever esse conteúdo que eu falei, fiquem à vontade de fazer contato comigo pelo WhatsApp, tá? Fiquem à vontade. E eu te agradeço muito pela paciência que vocês tiveram comigo. Espero ter podido ajudar um pouquinho. Mandando os slides para vocês, vocês vão estudar mais um pouco. E na próxima aula, já com o material já visto, claro que a gente vai falar a mesma língua e as coisas vão andando, se Deus quiser. Grande beijo para todo mundo. Muito obrigado a todos, especialmente aqueles que eu amo de verdade, de paixão, porque eu tô com saudade, né? E eu vou começar a amar, gostar de todo mundo a partir de hoje também, aqueles que eu não conhecia. Beijo, obrigado, tá? Boa noite para todo mundo, bom descanso. Tchau. Valeu, Fará. Valeu, Fará. Obrigado, gente. Valeu, Henrique. Obrigado. Um abraço, gente. Tchau, Fará. Obrigada. Beijo. Fará. Fala, chefe. Você segura